Salve camada, quem fala aqui é Lincoln. No vídeo de hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre Google Ads, né? A gente vai abordar alguns temas aqui sobre um comentário aqui que a usuária Viviane Fernandes deixou aqui no nosso vídeo sobre público-alvo. Ela comentou aqui, ó: olá, tem um produto de ticket de R$ 7.000, comissão de R$ 1.000, como eu faço para ter vendas, né? Tenho somente 271 cliques e ainda nenhuma venda. Bom, eu respondi aqui para ela de forma superficial, né, aqui nos comentários aqui, falando sobre algumas métricas que ela precisa levar em consideração, e falei para ela que ia fazer um vídeo falando sobre isso, né? Até se você tiver alguma ideia, né, tiver alguma dúvida aí, se eu ver assim que dá para poder extrair alguma coisa para poder estar ensinando aqui, deixa nos comentários aí que posteriormente aí eu vou tendo mais ideias aí para poder estar fazendo os vídeos, beleza? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa determinar antes de começar a divulgar um produto, né? Ela aqui não especificou se é um produto físico, se é um produto digital, mas pelo percentual de comissionamento aqui que extrapola os 10%, né? Deve beirar 15%, muito provavelmente isso aqui é um produto digital ou uma mentoria ou algo do gênero, né? Porque se for um produto físico, o gargalo, assim, em questão de margem de lucro, é um pouco menor e inviabiliza, né, o produtor, né, o produtor não, o vendedor oferecer um percentual um pouco mais agressivo. Bom, primeiro passo, né, já definido aí qual que é o tipo de produto que você vai divulgar, seja produto físico, produto digital, né, alguns têm, assim, cada um tem suas peculiaridades, né, o produto digital, você tem geralmente uma taxa de comissionamento maior, porém tem um volume de pesquisa menor comparado com alguns produtos físicos, né? Por exemplo, se você for divulgar uma geladeira, por exemplo, você tem um volume de busca gigantesco. Isso vai te permitir trabalhar com segmentações de público-alvo, interesse e tudo mais. Em contrapartida, o percentual de comissionamento é menor, né? Então tem essas diferenças aí entre um e outro. Mas enfim, né? Vamos fazer uma análise aqui do que a gente precisa observar, né? São os primeiros passos. Lembrando que isso aqui é a forma que eu faço, né? Cabe você ir analisar e ver se faz sentido ou não. Primeiro passo que a gente precisa observar quando a gente for iniciar a divulgação de algum produto. Você colocou aqui, né, o produto de R$ 7.000, já deixei algumas anotações feitas aqui, né, para a gente discorrer aí ao longo do vídeo. Mas tem um produto aí de R$ 7.000, um comissionamento aí de R$ 1.000. Primeiro detalhe que você precisa observar, qual que é o valor que você está disposta a investir em publicidade. Então tem lá minha comissão de R$ 1.000, desses R$ 1.000, quanto que eu vou precisar para poder fazer uma venda, né? Eu geralmente coloco aí 30%, 35%, dependendo do produto. Então, por exemplo, eu vou ganhar lá R$ 1.000. Então, desses R$ 1.000, eu vou desprender 30%, né, R$ 300, para poder estar realizando uma venda e faturando aí R$ 700, né? Já falando aí em questão de reembolso, tudo calculado já, né? Você tem que levar isso em consideração. Uma vez tendo isso, você precisa ter em mente o quê? Uma métrica bem importante, que é a taxa de conversão. Essa taxa de conversão aí, ela varia de produto a produto. Eu não sei se você tem, se você conhece o produtor desse produto, você precisa ter uma média da sua taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? É a quantidade de pessoas que eu preciso entrar na minha estrutura, né? Entrando no meu anúncio, na minha página, na minha homepage, na minha loja virtual, é a quantidade de pessoas que eu preciso para poder realizar uma venda. Então, por exemplo, se cada 100 pessoas entrar no meu site e realizar uma venda, minha taxa de conversão é o quê? De 1%. Então, lembrando que isso é uma média, né? Eu posso ter 200 pessoas entrando na loja e tendo uma venda, e depois posso ter 50 pessoas entrando na loja e tendo uma venda. Então vai equiparando, né? Vai fazendo uma média. Né? Lembrando que não é uma regra em si, entrou 100 pessoas, tem que ter uma venda. Até porque no começo, né, existe uma coisa que se chama-se questão do cookie, né? Até eu coloquei no final aqui, mas deveria ter colocado mais no início, né? Porque no início é mais difícil. Quando você, né, faz a divulgação aí dos produtos, né, e tem a questão aí, por exemplo, de alguns produtos que tem o cookie eterno, né, cookie de 60 dias. Por exemplo, você tem lá 100 cliques, não teve nenhuma venda. Você teve mais 100 cliques, não teve mais nenhuma venda. Porém, esses 200 cliques, né, que colocaram um cookie no computador do usuário, eles estão lá ativos, né? Então, por exemplo, você tem mais 50 cliques, realiza uma venda. Talvez você pense que essa venda é dos 50 cliques, últimos 50 cliques que você teve, mas talvez é lá dos 100 primeiros. Né? Então, à medida assim que o tempo vai passando, né, suas vendas vão aumentando de forma regularizando, né, de forma gradual, mas porém nem sempre os últimos pessoas que entraram no site foram as que converteram.
né, pela relação aí do cookie. Né? Então, por isso que sempre no começo, assim, geralmente tem pouca venda tal, e depois de algum número de cliques que vai regularizando, né? Mantendo ali o platô. Bom, é nessa hora aqui que o filho chora e a mãe não vê, né? Porque muitas vezes o que acontece? Muitas das vezes, agora a gente vai entrar nessa questão aqui, ó, no mindset de escala. Muitas das vezes você não tem esse número percentual aqui, ó, para você poder fazer os cálculos, né? Então, você não saber sua taxa de conversão é meio que você dirigir farol apagado no escuro, né? Você vai andando, mas não sabe para onde está indo. Mas, enfim, suponhamos aqui no nosso exemplo hipotético aqui que você tem uma taxa de conversão de 1%. Com a taxa de conversão de 1%, né, tendo R$ 300 para poder estar aí colocando à disposição para poder gerar uma venda, você vai precisar de 100 vendas, 100 cliques para poder realizar uma venda. Isso vai dar um CPC médio de o quê? R$ 3. Então, meu CPC máximo ali vai ser o quê? Vou estar disposto a pagar até R$ 3 para poder estar realizando uma venda. Esse valor do CPC aqui, a gente pode vir aqui no planejador de palavras-chave, né, e fazer uma pesquisa aqui sobre não sei qual estratégia que você vai utilizar, se é meio, topo, fundo de funil, né? Lembrando que topo de funil você vai precisar de mais cliques, né? A taxa de conversão infinitamente menor aí. Então tem essa questão aí também que você precisa analisar. Mas assim, a questão que muita gente, ao meu ver, aí, ensina errado é que você vem aqui no planejador de palavras-chave aqui e coloca um valor médio do valor aqui do CPC entre os primeiros, né, e os últimos lances que foram dados aqui para determinada palavra-chave. Eu peguei um exemplo aqui hipotético aqui para a gente poder analisar. Por exemplo, aqui, ó, se eu for divulgar essa palavra-chave aqui, teve anunciantes que pagaram 4,10 até mais de R$ 200 para um clique. Né? E aí que entra a questão do mindset de escala. Por quê? Aqui, você precisa ter em mente que você precisa colocar um valor que você esteja confortável para poder estar aí realizando os testes, né? Porque essa parte inicial, principalmente se você não tem uma taxa de conversão, em fase de teste, você tem que encarar isso como um teste, né? E não como questão assim para você poder estar vendendo. Primeira coisa que você está fazendo, você está testando para você poder saber sua taxa de conversão, para depois sim realizar os cálculos aí certinho. Então, se você colocar aqui um valor que você não esteja confortável para poder estar aí suportando, né? Que talvez assim, falou para mim aqui que é até R$ 229, então vou colocar R$ 150 o preço do clique aí para poder ver se eu realizo uma venda, né? Aí vai começar lá até 10 cliques, 20 cliques, né? Se você não tiver isso aí bem alinhado aí com a sua estratégia, você não vai ter estômago para poder estar suportando, né? Porque talvez, por exemplo, você tem lá 200 cliques, não teve nenhuma venda e um CPC, suponhamos aí de R$ 10, você vai ter estômago para poder continuar a estratégia? Então, o que enforca ali, ó, o anunciante ali é o preço do CPC. Então é isso que você tem que tomar mais assim, ó, afinco ali, cuidado. Né? Eu sempre quando começo a estratégia, começo com o valor mínimo aqui para a campanha rodar. Se ela não rodar, eu vou aumentando o valor gradativamente. Apesar do pessoal falar que, né, os anúncios do Google é um leilão, mas é um leilão de classificação. Né? Não é um leilão assim, um leilão que a gente tem em mente assim, se você não der determinado lance, você está fora do leilão e pronto. Né? É um leilão que tem toda hora, né? A gente pode levar isso em mente. Então, você não precisa ficar com isso na mente que se trata de um leilão. Né? Às vezes, depois eu vou fazer um outro vídeo falando que às vezes você ficar em primeiro lugar no Google pode sair até mais caro do que você ficar ali em segundo e terceiro. Né? Depois eu vou mostrar aqui as fórmulas aqui, mostrar todo o contexto aqui para você poder ver, né, que nem sempre o primeiro lá ele pode ter um volume de busca e de clique maior, mas talvez o custo pode ser mais elevado também. Né? Claro que envolve questão de qualidade e tudo mais, mas enfim, isso é um papo para um outro vídeo. Então, o que você precisa assim, ter no seu mindset é a questão assim da escala. Uma coisa também muito importante é o dinheiro que você investe. Né? Uma coisa é você investir, por exemplo, tá pagando lá R$ 10 no clique, tá o dinheiro sendo oriundo de outras vendas do que você pegar do seu próprio bolso e tá lá investindo lá esse CPC. Né? Pode parecer que não, matematicamente não tem sentido nenhum, né? Não tem diferença nenhuma, mas quando você pega, né, e reinveste, você suporta muito mais. Né? Tá aí sem pausar a campanha, fazer alteração nem nada. Então, por exemplo, se você vê lá indo embora R$ 1.000 e não fez nenhuma venda, se você
desses R$ 1.000, se você foi oriundo de outras vendas que você reinvestiu, você suporta mais. Agora, se você pegou o dinheiro lá, tá lá do seu cartão de crédito, tá lá investindo, muito provavelmente você não vai ter estômago, né, para poder estar aguentando tantas perdas assim. Você vai sentir, né, na necessidade de estar fazendo alguma coisa. Beleza? Então, essa questão aí você tem que levar muito em consideração. Bom, a gente já falou aqui, né? Taxa de conversão, você precisa saber sua taxa de conversão, colocando os testes e tudo mais, né? Mindset de escala, que é isso que eu acabei de falar agora, né? Que você precisa saber, taxa de conversão, público-alvo, igual eu falei anteriormente, se você depende da quantidade de pesquisa que tem para o produto que você está vendendo, você pode trabalhar aí com restrição aí de público-alvo para poder aumentar a sua taxa de conversão. Preço do CPC, né, igual eu falei aqui, você não precisa colocar ali o CPC mais caro, nem intermediário, começa com o CPC mínimo. Talvez sua campanha vai rodando, você faz algumas vendas, desse dinheiro que você fez algumas vendas, você reinveste, aumenta o valor do seu CPC, para ver também se vai, como se diz, né, vai virando ali uma bola de neve, né? Calcular o valor a ser investido, né, foi o que a gente falou, coloca um CPC confortável, né, foi o que eu acabei de falar. E um detalhe interessante aqui, ó, isso aqui, ó, Cook Stuffing, né? O que é Cook Stuffing? É uma prática muito comum aí de quem vende produto aí, produto digital, tem lá sua página de aterragem, que é colocar o link do afiliado diretamente dentro da sua página, né? Essa é uma prática já antiga, já, né, uma tática assim, meio que black hat, mas isso pode ser bloqueado pelo produtor. Antigamente não tinha como, mas hoje em dia, com um simples código HTML lá, o produtor coloca na página dele e bloqueia isso, né? O que esse Cook Stuffing faz? Mas enfim, o que essa prática consiste em quê? Né? Você colocar frames, né, dentro de uma página HTML. Eu tenho uma página aqui, eu coloco um iframe, né, um código HTML dentro da página. Por exemplo, quando você vai fazer tem um YouTube aqui, ó, você vê um vídeo, uma página um vídeo do YouTube dentro de um site, por exemplo, né? Isso é feito através da inserção de quadros, né, do iframe. Por exemplo, se eu vim aqui compartilhar e colocar aqui, ó, incorporar, tá aqui, ó, iframe. O Cook Stuffing, né, colocar o cookie do usuário dentro da minha página, o que eu estou fazendo, né? Eu estou utilizando esse código aqui, iframe, eu coloco as dimensões aqui, ó, porque isso aqui é dimensão, tamanho aqui, inferior e superior, coloca a dimensão aqui 0 por 0, vai ficar invisível, e eu venho aqui colocar a página do produtor com o meu link. Então vai abrir um quadro, só que é um quadro que ninguém vai ver, porque está com a dimensão 0 por 0. Então você está carregando a página com seu link de afiliado dentro a página do produtor dentro da sua página com seu link de afiliado, sem ela estar aparecendo. Por isso que não aparece, né? Você está ocultando. Isso é uma tática black hat. Mas, né, como eu falei aí, hoje em dia já existem códigos HTML que o usuário, né, o produtor, ele bloqueia essa ação. Então, talvez você pensa também que as pessoas que estão entrando lá estão computando como clique, né, no seu link de afiliado, na verdade não está. Você precisa observar essa questão aí. Um fator muito importante é você ter nas suas páginas são os eventos, né? Eu não vou colocar aqui porque senão vai ficar muito grande a aula, mas se você navegar na internet aí, depois eu posso fazer uns outros vídeos falando sobre isso. Você precisa ter o Google Analytics, né, para poder fazer a análise web aí da sua estrutura. E dentro do Google Analytics você configura os eventos, né? O que são os eventos? Por exemplo, quando eu acesso um site, vou colocar aqui o site aqui do Product Review. Quando eu acesso um site, todas as ações que eu tomo aqui dentro do site eu consigo rastrear. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o meu botão aqui com o meu link de afiliado. Se eu vim aqui e der um clique, eu consigo mensurar isso, eu consigo saber quantas pessoas, né, eu venho aqui e crio um evento de clique para saber quantas pessoas que clicaram nesse botão. Para que isso é importante? Para mim saber, né, se as pessoas que entraram na minha página aqui estão clicando no meu link de afiliado e quantas pessoas são. Para depois eu posso fazer campanha de remarketing, eu posso fazer várias coisas, mas o importante é o quê? Mensurar essa informação. Então, a partir do momento que eu sei o que o usuário está fazendo dentro do meu site, eu consigo saber se, por exemplo, meu link de afiliado está lá embaixo. Então, tem lá 100 pessoas entrando no meu site e 2 pessoas clicando. Então, não seria mais viável eu vir aqui e colocar o meu link de afiliado na dobra aqui superior, que é onde o usuário entra no meu site e já vai ver o botão ali, já de cara. Porque tudo aquilo que eu colocar como empecilho para o usuário fazer, minha taxa de conversão ela vai diminuindo. Então, se o usuário precisar rolar a barra de rolagem aqui e clicar no meu botão, minha taxa de conversão vai diminuir. Quanto mais etapas eu colocar, mais a taxa de conversão vai abaixando.
E tudo isso você mede através dos eventos dentro do Google Analytics. Beleza? Bom, então, né, a gente já falou aqui de Cook Stuffing, né, que é uma prática que eu particularmente não gosto muito de usar. Você deve focar praticamente no valor do CPC, que é esse que é o grande ali enforca-gato de qualquer campanha, o que vai falar se você está tendo bons resultados ou não. Além das vendas, é o valor que você está investindo, né? Você investe um valor alto, um valor significativo ali para poder estar ali realizando suas vendas. O ideal é que você continue realizando essas vendas com CPC abaixo. Beleza? Bom, esse é o vídeo de hoje aí, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida aí, coloca nos comentários aí que a gente pode estar falando um pouco mais sobre esse assunto, mas para a aula não ficar muito extensa, depois eu posso me aprofundar aqui em alguns outros temas aqui para a gente poder estar discutindo. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.